Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos na sexta lei do espiritual do sucesso. É desse livro aqui, vamos ver se fica direitinho aqui para vocês verem, do Deepak Chopra. E a gente vem conversando. Cada vídeo que foi gravado foi de uma lei. Amanhã é o último dia, mas vai ficar disponível para que vocês possam assistir de uma forma concatenada. Eu descobri uma coisa também. Nem todo mundo gosta de fazer meditação, se bem que eu acho incrível, né? Eu sou aquelas assim que é deslumbrada pelo que faz. E é muito interessante porque conforme eu vou falando ali, fazendo a meditação, muitas vezes eu consigo canalizar umas mensagens. Se eu fosse vocês, eu ficava. Mas eu entendi uma coisa, que nos outros que eu for gravar, eu não vou deixar de fazer a meditação, mas vou fazer separada. Porque aí quem quer fazer faz, quem não quer não faz. Aqui vocês têm sempre a possibilidade de assistir até o meio, mas eu super recomendo para quem não tem esse hábito de fazer, ou até tem, mas para voltar a fazer, né? E levar a sério. Porque, por exemplo, naquele da meditação de 21 dias, da tela mental, tem que fazer, né? Não tem jeito. E aqui também você tem que encontrar o silêncio, que é uma das leis. Vamos dar uma rememorada ali, ó. Então, o primeiro é o campo da potencialidade, né? Como é que você entra no campo quântico, campo unificado, da potencialidade pura? Como é que você faz isso? Então, você tem que, primeiro, se desidentificar do ego, né? Não tomar o ego como referência, mas a gente toma o tempo todo. Por quê? Porque a gente está na 3D. Isso é errado? Não é errado que a gente esteja fazendo as coisas por aqui e a gente vai ter, inevitavelmente, as identificações. Mas elas não podem ser o core, não pode ser a essência, não pode ser aquilo que domina a nossa vida e que normalmente usualmente né? Então, para que eu consiga ser co-criadora de fato da minha vida, né? Que eu não fique naquela coisa do empurra muito forte que o ego faz com que a gente faça. Então, para que eu tenha mais suavidade, leveza, para que eu atue com felicidade, contentamento, para que as correlações do universo, né, da supraconsciência possam atuar na minha vida, eu preciso estar identificada com o eu sou, né? Então eu não deixo de respeitar o ego, mas coloco ele a serviço do que ele efetivamente tem que fazer e não usurpando uma condição que não é dele. Então eu vou para o eu sou, né? E a minha alma, então, em consonância com o espírito, com a coisa maior, com o campo. Como é que é feito isso? Através da prática do silêncio, através da meditação, né? Então, essas do não julgamento, lembra que a gente viu as chaves da primeira lei? Bom, então o que acontece? A meditação que tem aí é justamente para ajudar você a fazer essas coisas. E aí tem mais dicas que vão vindo que eu vou canalizando, né? Muitas vezes eu canalizo. Pode ser que uma vez ou outra não, mas geralmente sim. E não é porque eu estou procurando canalizar, porque acontece mesmo. Enfim, então eu recomendo que faça, tá? Estando junto ou separado no mesmo vídeo. Esses vídeos geralmente ficam longos porque eu estou fazendo junto, mas da próxima eu vou fazer separado. O que não significa que não seja para fazer. Eu começo a puxar a orelha, né? Daí vocês não ficam aí do seu outro lado. Bom, mas então tá bom. Então a primeira foi da potencialidade pura. A segunda lei é do dar e receber. Como é que funciona essa lei? Então eu não posso interromper o fluxo que existe. Tudo é dinâmico, é um fluxo constante, a natureza não dorme. Assim as leis e tudo que vive dentro dela, né? Tudo que é vivo obedece essas leis. Então a gente tem que saber dar e saber receber, não interromper o fluxo, com medo reter as coisas. A gente pode fazer escolhas mais sensatas, mais adequadas para o movimento, para o tempo. Isso é esperteza, é dar uma olhar todo o cenário e ver no que é melhor gastar, em que momento, gastar mais ou menos. É uma questão de sabedoria para organização e melhor distribuição da renda que a gente tem. Mas você não pode ficar com aquele medo, ficar retendo as coisas. Você tem que criar oportunidade para os outros e entrar nesse fluxo para que os outros também criem oportunidades para vocês. Né? Então é bem isso. Essa é a segunda lei, do dar e receber. A terceira é do karma, que eu estava falando sobre não existir, do karma não ser aquela coisa negativa que a gente vê só um lado dele, mas tudo que você colhe, que você planta, você vai ter que colher, inevitavelmente, que pode ser coisas boas ou podem ser coisas ruins, né? Então, você plantou, você vai colher. Por isso, presta atenção naquilo que você faz, tá? Então, essa é a terceira lei. A quarta lei é do mínimo esforço. Aí você fala, essa é boa, né? Essa é boa que eu não vou precisar me esforçar.
na realidade, tudo é trabalho na vida. Até o trabalho mental e emocional é trabalho. E quem fica ali dormindo, sem ver nada, sem participar da vida, quando você deixa de participar, a vida também deixa de acontecer para você. Então não tenha ilusão de que o mínimo esforço significa desistir de tudo e ficar quieto e não ter mais projetos. É o oposto disso. Você tem que ter, sim, os seus objetivos, você tem que se conhecer várias coisas, para que você consiga aprender o que tem que aprender na hora e soltar o que tem que soltar na hora que tem que soltar. Nossa, tá confuso isso. Eu prendo ou solto, o que eu faço? Você faz as duas coisas ao mesmo tempo. O que você prende, na verdade, não é que você prende. Você aprende a disciplina. Talvez você prenda um pouco do seu tempo todos os dias para ter disciplina, porque só tem liberdade quem tem disciplina. Você fala, como assim? Se eu estou sacrificando meu tempo? Não tá. Você está utilizando seu tempo de uma forma útil para um aprendizado seu, né? Para poder ser co-criador. Então, a quarta foi a lei do mínimo esforço. A quinta lei, que foi a lei que a gente viu ontem, né? É a lei da intenção e do desejo, né? Então, legal, você não interrompeu o fluxo, você viu que a lei do mínimo esforço, que você não precisa forçar nada, você não precisa ficar no ego referência. E aí a intenção e desejo, é isso que eu tô falando, você não vai pura e simplesmente falar, desisto de tudo para que a vida aconteça para mim. Não tem como a vida acontecer para você se você não for atuante com a vida. Mas uma coisa é saber entender o fluxo e como entrar nele, saber quando fazer e quando deixar de fazer. Distinguir qual é a parte que te cabe e qual é a parte que cabe para a supraconsciência, numa correlação infinita de sabedoria infinita, né? Fazer com que as coisas aconteçam de uma forma proveitosa para todo mundo, sem forçação de barra, né? Então como é que é isso? Essa lei da intenção e do desejo. Então você tem sim os desejos, né? As intenções. Qual que é a diferença também da intenção e do desejo que a gente viu no dia de ontem? A intenção é porque você tem algo que você quer realizar, mas você não está pegado no resultado. O desejo, você fica naquela coisa assim de eu quero, uma coisa ansiosa. Então, a gente tem que saber que o que chama ali dentro da gente, né, é algo que a gente quer fazer. Então, a gente vai ser um poço de desejo. Mas a gente vai refinar o desejo. Porque tá aqui é realizar desejos. Daí você fala assim, só desejo? Não. Que tal os desejos alinhados com o propósito de alma? Não, vai ser sempre? Não, vai ter hora que eu vou querer fazer certas coisas que talvez sejam indiferentes para o propósito. Talvez eu vou querer comprar roupas, eu vou querer, né, arrumar o cabelo, vou querer fazer coisas assim. São coisas fúteis? Não, se eu viver para isso, tudo é questão do valor que a gente dá, né, no montante que a gente valoriza. Porque se eu viver única e exclusivamente para comprar roupa, se a minha motivação de me arrumar o tempo inteiro for só chamar atenção, é porque eu não tenho o que mostrar que vem de dentro. Quando eu tenho um equilíbrio entre as coisas e eu sei que as roupas são um meio de eu me sentir bem e ter uma apresentação adequada e agradável para os olhos de quem me encontra, mas que o meu valor não está aí e minha preocupação essencial não está aí, então tá tudo certo e maravilhoso, né? Então você sabe o que você está procurando, o que você está fazendo aqui. O resto é complemento, é acessório. Para o acessório, a gente dá o valor que o acessório tem. Para o verdadeiro, para o essencial, a gente dá valor para o essencial, né? E aí, então, a gente entra na lei de hoje. Você tinha intenção e desejo, a lei do distanciamento. O que é isso? Você foi lá, você plantou o desejo, mas você precisa depois se desprender do resultado, né? Porque ele vai vir, inevitavelmente. Mas, se você assim, mas inevitavelmente, se você tiver plantado de forma correta, sim, ele só não vai vir aquilo que você plantou. Se você foi lá, remexeu, para ver se estava brotando, estragou a semente, né? Então aí não tem jeito. Então você achou que você plantou, mas não plantou, foi coisa nenhuma, jogou o vento. E o vento levou, veio uma tempestade, alguma coisa assim. Então a gente precisa saber cada passo do caminho, para a gente saber se a gente está fazendo as coisas de forma correta. Se conhecer como o processo funciona e agir de acordo. Conhecimento e prática vai levar à conquista daquilo que você quer, tá bom? Então, esse distanciamento, no distanciamento está a sabedoria da incerteza. O que significa isso? Que você plantou, mas você tem uma confiança tal no resultado que você confia na forma que vai vir, porque você não sabe exatamente como. Você não vai controlar o processo. Você só controla. O que você controla? Controla a minha parte. Qual é a sua parte?
Eu tenho intenção, plantei intenção. Preciso de foco, direção unidirecional, né? Atenção focada em algo, mas que depois eu solte. Então, todos os dias eu posso escrever aquilo que eu quero, ler, além de eu fazer a tela mental, que é interessante, que você vai gravar no subconsciente, você também pode escrever numa folha de papel e ler quando você acorda e quando você vai dormir. E sentir a alegria que te traz aquela realidade que você quer. Não ficar se debatendo com o presente, ter uma crença que aquilo vai vir assim. Mas você deixa, o que é essa sabedoria da incerteza? Você solta. Eu sei que eu plantei, uma hora vem. Como vem, eu não sei, mas eu sei que vem. Aqui, ó. Disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, significa que nos rendemos à mente criativa que rege o universo. Porque as correlações são infinitas. Eu acredito na supraconsciência e na realização que vem. Né? Então eu estou rendida e vai me surpreender de uma forma muito boa. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou diligenciando para que essas coisas sejam uma realidade na minha vida e estou fazendo a minha parte em todos os sentidos, o que não me cabe, o universo faz. Olha que legal essa certeza e essa confiança. Para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso desistir do apego a ela. Olha que legal, isso é interessante também, né? Porque o apego vai destruir. A Terra funciona nos seus opostos. Você só consegue ter alguma coisa quando você solta essa coisa. Senão, você pode ter ilusão de que tem, mas você é possuído por aquilo que você quer possuir. E tão logo alguma coisa aconteça, isso vai ao vento, vai embora. Principalmente pessoas. A pior coisa do mundo é você achar que você pode segurar alguém. Não pode. Ninguém é de ninguém. Se você tiver um amor genuíno, um respeito e um desejo do fundo do teu coração que essa pessoa seja feliz e vocês têm uma sintonia, uma afinidade e os dois valorizam isso, é muito certo que vocês vão caminhar pela vida sempre juntos, né? A não ser que um precise fazer uma coisa, o outro precisa fazer outra, que tem coisas mal resolvidas. Mas o fato a ligação verdadeira, ela nasce de alma, ela nasce de afinidade, de identidade de propósitos, né? E não de uma prisão autoimposta, do medo, de ficar sozinho, ficar sozinha, né? Então é importante que a gente defina essas coisas. Aquilo que você não precisa, que você pode ter de fato. Muita gente, você pode falar agora, ai Carla, mas isso é bobagem. Não estou nem falando de relacionamento, mas estou falando sobre as coisas que a gente tem. Tem muita gente que manipula. Então isso, na verdade, é o apego ao símbolo, que a gente vai falar um pouco aqui mais pra frente. E não é temporário, é ilusório, nada é nosso. É o que eu falei, a gente pode ter a ilusão que a gente tem, mas aquilo que você conseguiu, sem que viesse de uma forma natural para você, vai te gerar muita insegurança, porque você está aprisionando e você sabe que os meios não foram os adequados para conseguir aquilo, porque você está pondo uma força excessiva e do ego. Então, insegurança e apego àquilo é muito maior. Se viesse naturalmente para você como consequência do despertar interno da tua prosperidade, você não teria essa coisa toda, porque você sabe que você pode conseguir e o universo pode te trazer. Você já entendeu o teu papel de co-criador do universo e você sabe como fazer para plantar as coisas de forma ok. Além disso, a prosperidade, ela é muito mais do que só a prosperidade financeira. Tem muita gente que arruína todos os relacionamentos que tem por conta do dinheiro, né? Quando você vai de forma adequada, porque você está ouvindo a sua alma e está entrando em conexão com a verdadeira prosperidade, todo o resto vem, né? E essa verdadeira prosperidade, ela se assinala na sua vida para todos os sentidos. Saúde, né? Porque quando você fica forçando as coisas, sua saúde é a primeira que vai para o pau. Quando você tá indo no fluxo e tá ouvindo o que vem de dentro, você vai querer o melhor para você e para quem te cerca, sem egoísmo. Então você não tá arruinando os teus relacionamentos. Pelo contrário, você tá angariando a presença, a abertura de muitas pessoas para poder andar de forma paralela. Olha que gostoso. Quando você quer proporcionar para o outro que ele possa suprir com as suas necessidades da forma mais genuína possível, você está auxiliando e você vai ter prosperidade mais rápido, né? Então é isso. O que mais que a gente pode falar aqui que é interessante? Você não desiste da intenção, do desejo.
apenas abandona o apego aos resultados. Então, assim, você não deixa de querer aquelas coisas que você quer. Eu quero ter, que nem o Hélio Couto fala muito, né? Casa, carro e apartamento, né? Que é que o pessoal quer e acaba deixando de lado as outras coisas importantes. E ele fala, não tem nada de errado com isso. E eu também acho que não, né? Que a gente tenha o mínimo, o básico. E às vezes, mas eu quero ter bem mais. Legal, bacana. Mas isso tem que ser parte da sua vida, não pode ser o principal, né? Porque senão aquilo vai ficar vazio. Se você se apegar ao símbolo, você está apegado e só ligado aos símbolos. O que são os símbolos? Casa, carro, apartamento. Se você se apegar ao dinheiro, se apegar a todas as coisas de fora, externas, você está desligado do eu sou. Você está ligado, uma coisa que Cristo também falou, né? Aonde seu coração estiver, você está preso, né? Aquilo que você coloca o teu coração. Então, imagina que você está construindo todas as coisas. É legal construir, é bacana, não sou contra, não. Mas se você não tiver um motivo, uma razão suficiente, mais verdadeira para construir as coisas e tiver muito apegado no que vem de fora, aquilo vai te possuir, aquilo vai te fazer mal, você vai sentir um vazio, você vai sentir que falta uma coisa muito importante, você não sabe o que. E quando esses símbolos são ameaçados, você pode perder dinheiro, muita gente se mata por quê? Por que tem uma taxa grande de suicídio? Porque as pessoas estão desligadas da alma, da essência de quem elas são. Elas acham que o valor delas está no que elas têm. Elas têm o ego referência e só, nada mais. Elas não sentem. Quando você perde a capacidade de sentir e de ter o verdadeiro conhecimento de quem você é e aonde você está alicerçado, seu alicerce é a coisa mais pueril, a coisa mais absurda que existe. Porque nada dura para sempre. O casamento pode se desfazer no dia seguinte, a pessoa que você ama pode morrer, o dinheiro você pode perder, vem uma crise, vem uma ditadura, vem todas as coisas ameaçam a estabilidade de quem acha que a estabilidade é o que está fora. Você tem que construir o reino aqui dentro, porque o resto você perde e depois você conquista de novo. Você tem que saber para que você faz as coisas, porque isso te dá gás e vontade de acordar no dia seguinte. Cuidado, cuidado, porque você pode ser uma pessoa maravilhosa, com muito poder de concretização, com magnetismo, mas a tua essência, a tua razão primeira das coisas, se não estiver bem alicerçada, é frágil tudo aquilo que você construiu, porque verdadeiramente o que está fora é frágil, né? Por mais que você seja uma pessoa muito admirável por todas as coisas que você realiza aqui fora, há que se ter um equilíbrio, há que se ter um olhar diferenciado. Então, vamos supor que você construiu muita coisa, que você tem muita riqueza material e que te falte alguma coisa lá dentro, né, nesse vazio. Não significa que você tem que abrir mão do que você fez, mas significa que você pode olhar para dentro, descobrir teu propósito, o que tua alma pede, e aí você administrar melhor aquelas coisas que você tem, com vistas a desfazer não só o teu ego, mas a tua alma, né? E a tua alma é uma comunicação saudável, gostosa e boa com o teu entorno, né? Isso que é importante que a gente saiba. Olha que interessante. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa, porque ele se baseia na sua crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu, né? Então, por aí. Então, galera, galera, a intenção unidirecionada, né, que ele fala, mais o distanciamento daquilo que você deseja. Olha que legal, os opostos sempre têm que se equilibrar para você ter as coisas. A gente não tem que pensar que eu tenho que ir só numa direção e não em outra. Eu tenho que pegar as duas direções e usá-las ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque eu tenho que ter intenção, eu não posso abandonar a intenção, né? E eu tenho que direcionar para aquilo que eu quero. Tanto é que quando você escreve e visualiza 2 vezes ao dia, ou quando você faz uma tela mental. Mas eu depois tenho que me distanciar, colocando a confiança no processo. O apego está baseado no medo, na insegurança e na necessidade de segurança, fundamentada no desconhecimento do verdadeiro eu. Então, aonde que mora essa insegurança? A gente vive com medo, parece que a nossa sobrevivência está sendo ameaçada diversas vezes.
principalmente em momentos como o atual, né? Aí você pode falar, mas Carla, sou alucinada, você não tá vendo o que está acontecendo com o pessoal que planta, com muita gente? Tô vendo tudo, 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 tudo. E já sofri muito, assim. Então, a gente tá vendo judiação com o povo, produzindo, fazendo as coisas, que está sendo sabotado, tudo quanto é jeito. Tanto no país quanto em outros países também, né? Então a gente sabe disso tudo, não é que a gente não saiba, né? E isso é o cenário de fora. Então nunca se fez tão necessário olhar para dentro e encontrar a paz, a calma e a tranquilidade, porque cada problema traz a semente da oportunidade. Às vezes demora um pouco, às vezes você tem que passar um perrengue por um tempo, mas depois a gente consegue reconstruir. Então a gente tem que se focar nisso, se focar nessa segurança, né? Nessa segurança que vem do alto, é da fonte criadora, né? Da supraconsciência. É muito importante, de Deus, né? Como alguns se referem à fonte alfa ou a deusa, né? Alfa e ômega, enfim, a gente tem que se firmar nisso e tem que manter essa conexão para que a gente enxergue as soluções. Porque só essa mente racional ela não vai conseguir te dar a solução perfeita. Ela vai processar muitos dados, ela vai comparar o que está no passado com o atual, vai projetar coisas para o futuro. Mas se a gente só olhar para fora, o cenário é caótico e a gente só vai projetar desgraça, porque a coisa está feia mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Olha para dentro e vai organizando com ideias que vão vindo do alto. Porque são soluções muito maiores do que a gente pode conceber, que nem no momento eu não consigo conceber a solução. Eu só sei que eu tenho que olhar ali e eu vou encontrar, né? Então é por aí. Que mais? Então, a fonte da riqueza, da abundância e qualquer coisa no mundo físico é o eu. Não o eu do ego, né? Mas o eu sou. Então, essa parte da nossa alma que comunga com o espírito, né? Com o espírito das águas, com a fonte doadora de vida. O resto é simbólico e símbolos como casa, carro, é o que eu estava falando, né? E contas bancárias, dentre outras, vêm e vão. Então imagina que toda a tua segurança está alicerçada numa coisa na outra. Foi, já era, né? Aí você se mata. Imagina que quanta gente não faz bobagem, não entra em pânico, em desespero. Não precisa isso, né? Vamos dar valor e alicerçar onde tem que. Quando estamos só focados nos símbolos, temos ansiedade e sentimos esse vazio, porque perdemos de vista o eu. O apego, gente, aqui é chinelada, né? Ó, o apego vem da pobreza da consciência, porque o apego é sempre por símbolos. O distanciamento é o sinônimo de consciência rica, porque ele oferece a liberdade para criar. O envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente. Então, quando eu tenho apego àquelas coisas, aos símbolos, é porque eu não sei que eu tenho essa capacidade de criar. É porque eu não sei que se eu fizer certas coisas e confiar no que a supraconsciência vai fazer, as coisas vão verdadeiramente acontecer. Quando eu sei e eu confio e eu faço o que tem que fazer, eu deixo de ter apego, né? Sem distanciamento, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades humanas, das preocupações, do desespero mudo, da falta de humor, traços distintivos... Oh, desculpa, já tô bem, né? Traços distintivos da vida medíocre e de consciência empobrecida. Quem nunca, né? A gente faz isso diversas vezes, para que a gente vá alcançando essa confiança e para que a gente tenha esperança, é um processo. É um processo. Tem gente que já vem com isso até, né? Não, eu sei que vai dar certo. E aquelas pessoas têm já essa coisa de sempre dar certo, porque elas têm essa confiança, elas fazem a parte dela e têm a confiança. Não, mas você não tá vendo que tá tudo desmoronando, fulano, cicrano, você não tá vendo, não? Como é que vai dar certo? Calma, vai dar certo. Sabe aquela pessoa que vai devagarzinho, tranquilinha, e a coisa dá certo, mas como é que pode que para aquela pessoa tudo dá certo? É isso, porque a pessoa aprendeu essa lei, aprendeu todas as leis, né? A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que você quer, na hora que você quer, com o mínimo esforço. Não cheguei aí, não, né? Na hora que você quer é punk. Imagina como a gente tem que estar bem treinado para que as coisas venham mais rápido. Mas segundo a Dolores Cannon, com todas as pessoas ali, o amontoado de informação que ela foi coletando, né, que vai chegar uma hora que as nossas cocriações vão ser muito rápidas de realização. Então a gente está na hora de, mais do que na hora, é para ontem, né, que a gente se eduque nisso para que a gente cocrie um futuro maravilhoso e forme as bolhas de realidade e não fique preso
nas coisas que são muito complicadas, né? Que a maioria está produzindo. Que mais aqui? A questão da segurança, que aqueles que perseguem a segurança nunca encontram, porque ela é sempre ilusória, ela nunca pode vir só do dinheiro, né? As pessoas que mais têm dinheiro são as mais inseguras. É verdade, né? Porque de repente você fala assim, meu Deus, eu posso perder tudo. E aí, como é que faz? Eu não sei, né? Também não vou falar de todas as pessoas, mas ele fala isso, que ele, no decorrer do tempo da vida dele, ele tá vivo ainda, o Deepak, que as pessoas têm uma insegurança justamente porque tem medo de perder, né? De segurar aquilo que tem. Então, muitas pessoas que não têm, não é uma apologia não ter dinheiro, mas é só uma constatação dele, que de repente elas já estão acostumadas a se virar, que as coisas acabam dando certo. Para a sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança, da incerteza. Olha que interessante, essa parte aqui é boa também, que a gente tem que prestar atenção. Aí ele diz o seguinte, eu vou ler esse trecho para vocês. A busca da segurança e da certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. E o conhecido é o nosso passado, que nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. Não há nenhuma evolução nisso. E quando não há evolução, há estagnação, desordem e ruína. Então, olha que coisa interessante. Eu quero sempre repetir algo que eu estou vivenciando. Se eu estou fazendo sempre a mesma coisa, eu não estou tendo oportunidade de crescimento, de evolução. Eu estou estagnada em uma situação que dá uma falsa sensação de segurança. Eu não quero saber do novo, eu não me abro para outras coisas. Se eu não me abrir para o novo, não tem aprendizado, né? Por isso que ele fala a estagnação, não a evolução, desordem, ruína. Então, às vezes não, sempre que isso acontece, a vida vai achar um jeito de chacoalhar você. Ela vai criar situações para que você saia da mesmice. Pode reparar, se você não quiser ir por bem, você vai por mal. Se você decidir que você não vai caminhar por bem, o que vai acontecer é que a vida, vai acontecer que a vida acabou de mostrar que o cachorro acabando com o outro, porque o outro quer fazer alguma coisa, elas estão enlouquecidas aqui, porque elas querem passear. E aí elas começam a criar caos aqui do lado, ó. A vida vai te empurrar, os cachorros vão empurrar. Eu vou ter que... Deixa eu tirar eles daqui para terminar a gravação, desculpa. Bom, falando em caos, né? Esse aqui, por exemplo, foi um exemplo bem metódico para vocês. Que se você não vai na hora que os bichos querem, é a lei da natureza aqui. Passear, fazer o que elas querem, elas fazem um caos. Uma começa a implicar com a outra, aí começa a morder do seu lado, latir. Mas tem também a questão da prioridade, é o meu compromisso com vocês. Então, pelo menos a primeira parte, vamos lá, vamos embora para eu conseguir gravar tudo para vocês. Bom, então é isso. A gente não pode ficar naquela coisa do conhecido. Só assim, mas e aí, né? Aí vou ter uma vida... Ele até fala aqui no próximo parágrafo que quando você se abre para o novo, quando você vai, encara as coisas, né? Você se entrega para o desconhecido, para as possibilidades. Então, a sua vida, a todo momento, passa a ter excitação, aventura, mistério. Você vai experimentar a diversão da vida. Gente, não confunda uma coisa com outra. Não confunda lé com cré, como dizem alguns. Esse é um exemplo antigo também, né? Mas assim, tem gente que quer viver uma vida só de aventura, né? Que não quer se comprometer com nada e quer sair por aí como sem lenço nem documento, né? E aí não quer... Mas tá tudo bem. A questão é que eu não tô dizendo para você fazer isso. Cada alma tem uma peregrinação, tem aprendizados que trouxe de alma. Se a tua vida for essa, de sair por aí e ter diversas experiências para coletar, tá tudo certo, não tem problema. Você quer dar volta ao mundo, você quer... não sei, tá tudo certo. Mas é uma chamada da sua alma, do seu coração. Então, mas eu não tô dizendo isso, tá? Não tô falando para você, você quer aventuras? Aventuras amorosas, aventuras... de natureza, então faça os esportes mais radicais que tem, vai namorar todas as pessoas, não tô dizendo nada disso. O que eu tô dizendo é, gente, vocês têm que se conhecer, saber o propósito de vocês, metas que vocês têm para realizar, né? E aí vocês não terem medo de fazer isso, nem deixar de sonhar, nem ter medo de fazer as coisas, viver e deixar com que as coisas aconteçam, né? Então, família, eu prezo muito a questão de família. Você pode estar casado, você pode ter só namorado, namorada, enfim, tá tudo certo. Não tô dizendo, então, para que você não valorize isso, não é nem aventura amorosa, tô dizendo assim, vai porque tua alma chama, não fica preso numa situação, e não é de tipo assim, fiz aquela situação, não posso sair mais, não é isso.
Ah, eu gosto de ter só uma pessoa e tá tudo certo, né? Então, os dois caminham juntos, muito que bem. Eu acho que se você tem uma pessoa assim do seu lado, tem que valorizar demais, porque é um tesouro, né? Só que tem que ter afinidade entre os dois, tem que ter companheirismo, tem que ter uma coisa gostosa. E aí tem que ter também uma maturidade, né? Para que cada um possa realizar as coisas que quer e trocar essa alegria, esse bem-estar, né? Quando é bom, tem que realmente respeitar isso. Então, não estou dizendo para sair por aí aventureiro. E nem se arriscar só em esportes radicais, se você não tiver esse desejo de fazer isso, porque eu acho que não é o mais indicado, se não você cumprir o teu propósito da existência, que muitas vezes está em realizações que podem parecer pequenas aos olhos dos outros, mas que para você significam muito. Então, cada um. Se conheça, saiba o que você gosta. Eu nem falo para fazer A nem para fazer B, mas a questão é, quando a gente fala aqui de você ter uma vida, né, que vai te trazer a sensação de aventura, essas coisas todas, é quando você se coloca para o novo. Então, por exemplo, eu entendi que nessas alturas da minha vida, a minha profissão antiga não me satisfazia. Fui procurar aquela que minha alma sempre se identificou, né? Então, isso é legal. Eu vou dar uma palestra e não, né, vou me colocar para falar com diversas pessoas que eu não conhecia. Ou então vou fazer uma viagem e vou fazer essa viagem, vou pegar situações, me debruçar sobre coisas, sobre situações que também não são as mais corriqueiras da minha vida. Não vou ter medo de fazer isso, mas também eu não vou ser inconsequente. Por exemplo, uma pessoa que nunca foi para São Paulo vai fazer um piquenique na Praça da Sé, entendeu? Então, lógico que você vai conversar com as pessoas locais, que você vai ter uma noção, que você sabe que o turista ele é feito de bobo, né? Então, 2 pesos e 2 medidas. A aventura da vida, você tem uma certa experiência, certas coisas, mas a aventura da vida é viver, né? Viver, não como alguém que caiu de paraquedas no meio, sei lá, do oceano. Você não vai pegar os balões. Lembrei do padre, não lembro qual foi. E aí você vai subir ali e vai achar que vai dar tudo certo, né? Não sei o que aconteceu com esse homem, né? Mas, enfim, eu sei o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu com a cabeça dele antes de decidir fazer algo assim. Então, eu não estou incentivando ninguém a fazer loucura. O que eu estou falando aqui do livro, do Deepak Chopra, é que ele fala, quando você aceita a incerteza de todas as coisas, você joga a intenção, intenciona aquilo que você quer, não deixa a vida ao léu, mas você depois fica na incerteza de como aquilo vai se realizar. Então você espera, você está aberto para que as correlações do universo te tragam aquilo que sua alma está pedindo, olha isso. Mas de uma forma que você não podia imaginar, porque você não tem esse espectro de ligações entre pessoas, situações e fatos. Isso não cabe a você fazer, senão só a sua intenção. Então, renuncie ao apego ao conhecido e entre no desconhecido, né? Então, eu jogo a intenção daquilo que eu quero, mas eu estou no desconhecido e deixa com que o universo me traga o que é melhor, mais adequado para o meu aprendizado naquele momento, tá? A lei do distanciamento não interfere na intenção e no desejo do estabelecimento de um objetivo. Ó, é bem isso que eu falei, tá? Mas o ponto importante para ser destacado é que entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Enquanto caminha, você pode descobrir um objetivo maior. Então é isso que se trata, é sobre isso. É sobre saber o que eu quero, intencionar, colocar aquela intenção, jogar para o universo, mas entender que você não sabe como é que vem o negócio, né? Eu sei o que eu quero, não sei como é que vem. E mesmo quando eu sei daquilo, pode acontecer algo muito mais legal, interessante, maravilhoso, e aí eu vou falar, puxa, vou experimentar isso. Então, olha a flexibilidade, né? Eu mantenho a flexibilidade. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Se você forçar a solução de problemas, só vai criar novos problemas. Se você direciona sua atenção para a incerteza e observa enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão, o que aparecer será fabuloso e excitante. Legal, né? Em cada problema se abre um benefício maior, é só preciso saber enxergar. Carla do céu, como você é otimista ou é besta? Como é que você vai falar que tem uma coisa melhor? A gente tá vivendo um caos, tem tanta coisa errada acontecendo. Tá, a vida tá te chacoalhando, a vida tá te colocando para andar, né? A vida tá fazendo com que você olhe para aquilo e tenha que ter um movimento. Quanto tempo a gente se engessa?
é a coisa mais louca do mundo. A gente acha que tá tudo meio complicado lá fora, a gente não percebe, mas a gente tá igual aqueles peixinhos de aquário cascudo, sabe, que fica no fundo? A gente não tá nadando na superfície para outras, né, indo pro rio, indo pro mar, a gente não tá fazendo nada disso, né? O que a gente tá ali? A gente tá acomodado, né? A gente tá... e aí a vida vem em trancos e barrancos, só vai se mexer. Se você não se mexer, a coisa vai ficar feia. Se mexe, se mexe, se mexe. E aí o que você faz? Você se mexe. Porque você não tem escolha. E aí você começa a ver, fala, bom, você sabe que foi interessante? Sabe que parece que eu enfrentei uns perrengues, quantas coisas que eu tive que passar, mas no fim das contas eu aprendi tanto. Isso me ensinou tanta coisa, isso me colocou em movimento, conheci pessoas novas, situações diferentes, né? Eu fiz coisas que eu não imaginava que eu poderia fazer. Então se trata disso, a vida é uma aventura verdadeira. Não precisa ficar buscando aventura alegre ali, porque não é isso, né? Então a vida em si, ela tem que ser essa aventura. A gente tem que estar disposto a enfrentar as coisas. Então, todo problema pode ser visto como oportunidade de benefícios maiores. Vamos lá, gente, não é questão de ser um bobo alegre, né? A questão é, vamos prestar atenção. Eu sei que tem gente que pode estar querendo me bater essa hora, porque pode parecer tão inócuo, mas tenta fazer uma limpeza mental. Você não vai poder mudar o exterior, né? Você só vai mudar o exterior quando você mudar o interior. Você só vai poder criar a tua bolha de realidade, tendo chances e coisas melhores, quando você falar, para tudo que eu quero descer. Eu desisto de criar resistência. Eu posso interferir no que está acontecendo lá fora? Se eu posso, muito que bem. Eu não posso, eu não consigo interferir no que está acontecendo lá fora, então eu vou para dentro. Eu vou para dentro, me acalmo, silencio e vejo, vou ouvir e vou entrar em conexão para ter as ideias mais adequadas para resolver o que parecia sem solução. E aí vou começar a viver coisas diferentes, né? Que vão trazer esse aprendizado. Gente, o resultado disso é o que se chama de sorte, que é a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Então, não é que eu deixei de fazer, não é que eu desisti. Eu faço e sei quando fazer, quando a coisa tá certa para eu agir, quando renunciar, né? Então eu tô de prontidão, eu tô esperando a solução, né? E aí parece, gente, que sorte teve fulano, que sorte. Agora, quantas vezes a sorte pode bater ali, né, na tua cara e você não vê, você não percebe? Por quê? Porque você não tá pronto para perceber, porque você não tá fazendo nada, porque você tá ignorando tudo, porque você tá numa frequência vibracional muito baixa. Então, há que se acalmar, né? Mente e coração. Há que se estar no silêncio para observar as oportunidades que chegam, para plantar a intenção e criar a sua bolha de realidade, né? E para quem te cerca, então você está beneficiando todos que estão ali ao teu redor, tá bom? Bom, eu vou passar agora os passos ou chaves, que é o final da primeira parte de exposição. Se você não deu like, por favor, dê o like, porque você ajuda o canal a crescer e mais pessoas terem consciência disso. E para que essas pessoas vivam com mais tranquilidade, com mais calma e sabendo, sim, que sempre há uma solução para tudo. Por favor, compartilha se você conhece pessoas que acham que esses vídeos podem ajudar, né? Tanto esse quanto os outros que tem no canal. E é isso. Ó, agora chaves e passos para colocar em prática. Vamos lá, são só 3. O primeiro, você se comprometer a ter esse distanciamento, né? Eu me comprometo, então, a silenciar, não querer forçar as coisas, nem forçar ninguém e nem colocar soluções que eu sei que são inadequadas para resolver problemas, porque fazendo desse jeito eu só vou criar problemas maiores. Então eu vou me comprometer a prestar mais atenção e ficar no observador, né? Se você meditar ou praticar o silêncio, você vai conseguir fazer mais isso, senão você vai agir trocando os pés pelas mãos e aí as coisas vão complicar. 2. Transformar a incerteza no ingrediente essencial da própria experiência. Nessa disponibilidade emergirão soluções. A incerteza é o caminho da liberdade. Então, o que é isso? Quando você fala assim, eu não vou forçar nem as pessoas, nem coisas, situações ou fatos, porque ainda que eu não saiba quando ou como, mas eu vou fazer minha parte, eu vou esperar essa correlação, essa solução que vai vir, né? Ela chegar. Então eu tô me ancorando na incerteza por um lado, mas tendo fé, confiança de que essa supra-inteligência vai me auxiliar para resolver. Eu não estou dizendo que as coisas vão chegar de mãos beijadas,
que a resolução vai... Muitas vezes pode até acontecer que a resolução já se deu quando eu olho, mas o que eu quero dizer é que se tiver alguma coisa para eu agir, e que muitas vezes tem, eu vou saber, porque eu vou ter intuição sobre qual é a solução. Então, o importante é saber ter essa tranquilidade, se focar na incerteza, ter uma fé de que a fonte vai ajudar, vai auxiliar, dando os caminhos, né? Então essa é a sorte. Fala, puxa vida, tal coisa aconteceu que me ajudou a resolver outra, né? Então é isso. Me comprometo com o distanciamento, tenho fé, né? Que é a segunda. E no terceiro, eu entro no campo de todas as possibilidades e antecipo a excitação, né? Que pode ocorrer quando se está aberto a essa infinidade de escolhas. O que ele quer dizer com isso, que é o terceiro? Você vai mentalizar, que é a telemental, que tem os 21 dias, né, do desafio. Então, você vai relaxar, fazer um relaxamento profundo, deixar de ter qualquer identificação com o ego, se identificar com o eu sou, né, com a sua alma, e de lá você vai projetar em ideias. Essa capacidade nossa de projetar algo que a gente quer e completar essa ideia com toda a vontade do nosso coração, né, com toda a intenção, a gente energiza. Então, lembra? Quando a gente olha para alguma coisa, a gente põe atenção, a gente está energizando, não é assim? Então, eu olho, eu dou atenção, eu energizo. Legal, né? E aí, o que falta acontecer, além da intenção que você coloca? Aí você pega e tem o distanciamento. Então, você tem sempre a repetição e o distanciamento. O que é isso? Você não põe em dúvida, você tem fé. Então, quando você faz essas coisas, você está deixando o campo agir. Você não tá... Porque se você fica na dúvida, você plantou, você pôs a intenção, colocou a coisa mais bonita, sua onda é linda que você criou ali, né? Fez uma onda lindíssima no campo. Só que aí você fez, no dia seguinte você ficou em depressão profunda, pensando, será que vai acontecer mesmo? O campo vai dar certo? O campo vai fazer? O que você fez? Você criou uma onda contrária de dúvida que acabou com a primeira. Então, fé é tudo. Conhecimento vai trazer... Conhecimento e prática trazem fé, né? Os dois juntos. E não ficar falando para qualquer pessoa, porque se a pessoa não entender daquilo, ela vai colocar a caraminhola na sua cabeça. A não ser que a sua fé seja muito grande. É isso, ó. Um beijo pra você. Não curtiu, curte aí. Comenta pra eu saber o que você acha de tudo isso. E não vai embora não, que a gente tem meditação. Você pode falar, puta que eu pariu, mas eu vou fazer isso? Gente, eu canalizo umas coisas bem legais. Acho que você devia fazer sim. Senão você faz sozinho depois. Não tem problema, mas eu acho que você tem que ficar, tá? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau não, até daqui a pouco. Muito bem, agora nós começamos a segunda parte do nosso encontro de hoje, onde nós temos a meditação. Então encontre aquele lugar gostoso que vocês podem relaxar. Esse momento é só de vocês. O que está tocando aqui ao fundo é uma melodia que é focada no chakra raiz, melódica. Tem uns que são só o som exato para fazer a transmutação do que está equivocado, do que está errado nessa localidade. Esse é um pouco mais fácil de ser ouvido, porque além dos sons exatos, ele ainda tem uma melodia, uma distração para o cérebro não bugar. É assim que acontece. Mas pensando no chakra raiz, pensando que é sexta-feira, seria o local onde há os apegos, o instinto de sobrevivência mais forte, o cansaço quando a gente olha e encara situações como luta diária, né? E por uma compreensão de repetição e um paradigma, nós vislumbramos o fim de semana que se aproxima como um descanso de uma luta. Em realidade, assim não deveria ser, ainda que haja um cansaço físico, deve haver uma disponibilidade e uma coerência com os dons, com os talentos e o exercício de qualquer atividade em busca de crescimento e manutenção do corpo e de outras situações. Mas no nível que nos encontramos,
Isso se faz de forma usual. Enquanto nós migramos para uma compreensão mais elevada, nós então precisamos ter uma renovação das energias até que a compreensão seja alcançada. Então vamos lá, encontre esse lugar silencioso e gostoso que você pode se dar ao luxo de soltar o seu corpo. Eu recomendo que estejam numa cadeira de espaldar reto, encostem a coluna. Não esqueçam a lombar, é importante estar bem certinho, retinho, para que não tenha dor em outro momento. Solte os pés, solte as mãos sobre as pernas. Solte os pés em cima de uma superfície que não deixe em contato direto com o chão, não perdendo o aquecimento do corpo, até porque em níveis aprofundados de relaxamento, o corpo muitas vezes vai entrando numa sensação térmica mais baixa. Solte todo o pescoço, solte, pode girar um pouquinho, para que você sinta que girando o pescoço, bem devagar, todo para a esquerda, vá relaxando o pescoço e ao mesmo tempo os ombros. Da mesma forma, em sentido contrário, você volta e faz esse movimento do pescoço e dos ombros. Solta os ombros, os braços, solta todo o corpo sobre a cadeira. E como você está acostumado, o seu relaxamento é rápido e aprofundado. Vamos relaxando mais e mais, com a música que embala todos os pensamentos inadequados e preocupações ficam para trás. Há uma transmutação inteligente quando você se permite, nesse estado, adentrar a sensação e o entendimento de que você vive só nesse universo, por mais que se relacione com as pessoas, é equivocado, não há solidão em um momento. Você está só por escolha, está com os outros também por escolha, mas quem de fato você deixa entrar na sua companhia quando você não vê e não percebe, mas que tem sempre ao seu lado todas as formas de vida que se harmonizam com as formas pensamentos que você emite sem cessar. A localidade no espaço é mera percepção dos sentidos e do paradigma que temos construído. Há muitas situações em que temos diversas pessoas ao nosso redor, porém nos sentimos sós e solitários por não participarmos de ideias e trocas genuínas. E vezes outras nos sentimos amplamente acolhidos num silêncio estranho, aonde se contém toda forma de vida, ou preenchidos por atividades que nos conecta exatamente às vibrações que nos são similares. Portanto, se faz necessário dar o descanso para a mente e para o coração, adentrarmos o silêncio, encontrarmos a paz, procurarmos o autoconhecimento, tranquilizarmos e pararmos as respostas rápidas, ansiosas e atropeladas, porque elas sempre fazem com que nós nos distanciemos de nós mesmos. Olhando para fora o tempo todo sem descanso, faz com que isso seja uma regra. Voltar para casa é recarregar as baterias,
ouvir o silêncio do coração e o que ele lhe fala, para depois então ter a possibilidade de ter relacionamentos mais genuínos e satisfatórios. E mesmo com pessoas que vibram em frequências as mais diversas, que não casam com as que você sustenta, há uma harmonia, porque o autoconhecimento e a tranquilidade permite com que você identifique o campo de cada um que te cerca, assim como o seu, sabendo os limites que você possui e dos outros. Relaxa então, mais e mais profundamente, e nesse relaxamento eu vou te deixar por alguns minutos para que você foque só no observador.
Muito bem, nós vamos começar a voltar dessa meditação, mas antes eu quero que vocês apenas sintam, ouçam minha voz e sintam o prana ou energia vital, Ki, Chi, diferentes denominações para uma mesma realidade, circulando em todo o seu corpo. Essa energia vital é inteligente e amorosa. Ela circula e enche de vida cada uma das suas células. Ela não se esgota, só se multiplica. E você sente como uma luz branca e dançante e alegre que está circundando cada uma das tuas células, serpenteando por todo o seu corpo, em toda a sua extensão, preenchendo cada espaço que você ocupa com o seu corpo físico. Essa energia vital está feliz pelo seu conhecimento, pela sua aceitação e pela sua intenção em harmonia com o trabalho que ela usualmente faz em toda a vida, quando nós não a impedimos, mas se pelo contrário a reconhecemos e canalizamos, ela age com uma intensidade muito maior, porque tem a autorização e não negação da sua presença e atividade. E aí você sente como se estivesse arrepiando o corpo, porque presente ela dança e numa intensidade forte de amor vai varrendo as impurezas, as incertezas e todos os lixos que você deixou entrar ou que criou de forma inadvertida por inconsciência do seu poder de co-criador. E assim, de forma uníssona, tanto ela com o som da vida, quanto você com a sua intenção, que co-criam a saúde plena, revitalizam todos os órgãos e restabelece a energia gasta de forma inadvertida. Você vai sentindo um bem-estar muito grande, reposição de energia, de luz, de vida. Vai sentindo que esse descanso foi merecido e aproveitado e vai retornando para o corpo físico e para os movimentos das mãos, dos pés e dos braços. Pode esticar os braços, estica as pernas, os pés, espreguiça e sente como é gostoso voltar, como é bom estar nessa casa física. Simplesmente sinta e agradeça, assim como eu agradeço todos vocês. Agradeça sempre, todos os dias, pela oportunidade da vida, por poder interagir com todas as pessoas, ter a capacidade de raciocinar, de descansar, de interagir, de acordar, de ver o sol, o dia, de ver os pássaros, as crianças, de sentir em cada um que você encontra a presença da grande vida. Eu agradeço a todos vocês de coração, porque vocês são a razão pela qual eu estudo e falo, pela qual eu estou aqui praticando essa meditação. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Bem, nos vemos amanhã. E amanhã é o último dia. É a lei mais bonita, mas que essa beleza reside e a possibilidade de manifestação em coerência quando nós dominamos todas as leis anteriores. Então é isso. Um beijo e um abraço. Namastê, meu Deus interior. Saúde o seu Deus interior.